Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Júlio Sena sobre esse livro, que é um livro de Leon Denis, Um Olhar sobre o Tempo Presente. Ele traz assim, um conteúdo extraordinário, apesar de ser um livro pequeno, com poucas páginas, mas o conteúdo dele é bastante importante e que exige de nós um estudo, não só uma leitura simples, mas bastante importante. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Júlio a respeito dessa juventude atual, fazendo uma analogia com a juventude do tempo em que Leon Denis escreveu esse livro, gostaríamos de demonstrar a você a nossa gratidão. Você que nos auxilia a levar essa mensagem, esse reviver dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, é importante para nós a sua colaboração, por isso nós agradecemos sempre. É uma gratidão profunda e sincera a você que nos auxilia. E a você que tem à disposição, mas ainda não sabe como fazê-lo, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e colaborar para um mundo melhor. Você se torna um divulgador da doutrina dos espíritos e colabora para que o mundo também se faça conhecer dessa doutrina que é consoladora e esclarecedora. Agradecemos sempre a sua colaboração. Bom, Júlio, vamos falar esse livro. Realmente é um livro pequeno, mas muito grande, né? Sabe o que grandioso, vamos dizer assim. Grandioso. Né? Quando eu peguei esse livro a primeira vez, eu vi que ele era uma pegadinha. É, né? Falei, peraí, gente, o livro de um Leon Denis. Tão pequenininho, tão simplinho, né? Eu falei, eu não vou cair nessa pegadinha. Quando eu comecei a ler, eu li um capítulo por dia. Ou às vezes pulava um dia. Porque é um livro que se você pegar em um dia... Você tem que reler algumas... Eu li e falava, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que está escrito, né? Exatamente, porque ele é curto, os capítulos são curtos, mas eles são muito profundos. Isso. E aí é legal fazendo essa analogia com o tempo presente nosso, né? O nosso contexto. Quantas coisas ali tem a ver. Eu acho que nós vamos poder falar pouco do que ele tem de conteúdo, mas Sim. Eu acho que é interessante para você que nos assiste... tentar ler esse livro. Sim, estudar, na verdade. Estudar. Pega um grupo, o ideal é estudar com mais alguém, né? Com certeza. E, de certa forma, até que os assuntos que a gente está tratando são debates que tem no livro. Pois é. Que ele traz a visão deles sobre aquele tempo, sobre aquela juventude. Sobre a França, nós podemos fazer analogia com o Brasil. Exato. E sobre o espiritismo. Isso. Tem um capítulo que fala só sobre a doutrina espírita e como ela é um caminho... positivo para a nossa vida, né? Porque se a gente pensar só na tecnologia, que nós avançamos, né, Júlio? Estamos avançados, a juventude hoje é assim, tudo muito rápido, né? Quando o que você precisa rápido, você consegue. Consegue. Né? Pela tecnologia. Agora, como você já disse lá no capítulo anterior, no bloco anterior, se você não tem a moral, a tecnologia não me dá moral aí. Não dá. Agora, o espiritismo me dá. Me dá a condição, porque me explica quem eu sou, por que eu vim aqui, de onde eu vim, como funciona a lei universal. Que é a proposta espírita, né? Isso. Que é a ciência. Então, a gente acompanha a ciência e acompanhar a tecnologia, as mudanças que estão acontecendo. A filosofia é ter contato com essas dúvidas que são latentes, principalmente na juventude, né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Qual que é o meu objetivo? Por que eu nasci nessa família? E o terceiro aspecto é o moral, que são as consequências morais daquilo que a gente faz. Como eu uso essa tecnologia, como eu uso toda a ciência, né? Sim. Não só a tecnologia, mas a ciência em geral, né? Além da ciência, da tecnologia, as minhas habilidades, né? O jovem, ele lida com esse dilema. Eu tenho uma certa habilidade nisso, mas eu tenho que usar só para o plano material ou eu posso usar para o espiritual? Isso. Claro, os jovens que estão engajados nisso. Isso, né? porque é outra coisa que Leon Denis também assinalou. Né, que ele dividia a juventude em dois tipos, né? Sim. Aquela juventude que não queria muita coisa, não queria nada, né? Ele até foi meio assim, bem claro, incisivo, bem né? claro, né? Olha, aquele que não quer nada, ele quer se divertir, ele quer ir para balada, né? E não assume nenhuma responsabilidade, nem quer saber para não ter que assumir responsabilidade. Exatamente. E tem o idealista, o jovem idealista, aquele que está na labuta, que faz acontecer, né? Que luta por uma mudança. Isso. Né? Hoje a gente continua vendo isso. É muito interessante. Quando eu li esse capítulo, eu até voltei. Esse foi um que eu voltei algumas vezes, porque eu percebi o quanto a minha realidade, estando com os grupos, né, de mocidade, até pós-mocidade, que é o pessoal de 18 a 30 anos, como ainda tem isso. Tem aquela juventude super idealista, que trabalha desde cedo no movimento espírita, que tem uma outra cabeça, uma outra maturidade também. E tem a juventude que hoje em dia já tem até um nome. O Leon Denis, ele
tivesse aqui, ele usaria esse nome, que é o Nem-Nem. Ah, tá. Já ouviu falar? Não, eu gosto... Nem trabalha, nem estuda. Ah, então. É o Nem-Nem. Como que pode, né, Júlio? Fica em casa, joga um videogame, sai com os amigos. E é uma juventude, a gente já percebe que os jovens estão passando mais tempo na casa dos pais. Sim. Né, estão saindo mais tarde por conta de N motivos, mas Sim, a facilidade. A facilidade, né? facilidade. Eu que saí com 24, 25 anos, eu percebi que realmente não é fácil. Não é fácil. Viver sozinho e dar conta de tudo, né, Júlio? Não é fácil, mas a gente cresce muito. Sim. Então a gente ainda tem essa diferenciação entre a juventude idealista, que hoje, no nosso tempo presente, está por aí. Às vezes a gente não percebe, mas essa galera está fazendo discurso da ONU, essa galera está com pouca idade desenvolvendo tecnologias contra a poluição. Tem jovens arriscando a vida, né? Aquela menina... Malala. Aquilo é um exemplo extraordinário, É. né? Um dos, não é só um, é um dos. E tem vários, assim, eu acompanho algumas notícias de ciência e tecnologia e mostra, às vezes, assim, um menino do interior da Escócia que descobriu ali uma tecnologia que ajuda a limpar os rios. Tem, tipo, 15 anos. Então. Ele traz isso da vivência ou passada ou do próprio plano espiritual para melhorar o mundo. Pois é, e a gente vê aqui no Brasil aqueles que moram em situações de extrema pobreza, Sim. de extrema dificuldade e conquistam, conhecimentos importantes, profissões importantes. Exato. E trabalham, usam essa profissão para o bem. Exatamente. Então é possível, né, Júlio? É possível em todos os lugares do mundo, porque que o mundo vire um planeta de regeneração, não dá para depender só dos espíritas, né? Pois é. Não. Que é pouco, não tem muito por aí. Tem que depender do mundo inteiro, independente de religião, de crença, de sexualidade, do que for. Isso. Tem pessoas muito boas no mundo inteiro fazendo coisas boas. É isso que dá esperança de que as coisas vão melhorar. Então, você acha, Júlio, você que ainda está na idade jovem, né? Eu falo assim, eu acho que eu fui, em alguns momentos da minha vida, um pouco carrasca com meus filhos. Mas hoje eles são pessoas do bem. Sim. Que usam tudo aquilo que eles aprenderam para o bem. Sim. Deles próprios, evidente, claro. Mas também da coletividade em que eles circulam, Sim. né? Você acha que os pais têm a gente pode dar essa responsabilidade também para os pais, principalmente desses jovens que ainda não querem assumir nada? Eu acho que pai e mãe devia ter um papelzinho um pouco mais importante. Eu diria que é fundamental. O papel da família, eu acredito que a família é o maior núcleo de evolução e transformação da sociedade. Sim. Mas é onde tem os grandes problemas, né? Pois é. A maior parte dos problemas são em família. Mas eu vejo, sim, uma responsabilidade dos pais para com os filhos. E aí tem a questão, até tem um capítulo no Evangelho que fala da ingratidão, né, dos filhos. E fala ali quais poderiam ser esses motivos, né? Às vezes são os pais que são negligentes, que acabam deixando passar. Sim. E depois, de certa forma, eles vão prestar contas dessa responsabilidade. Sim. Se comprometeram em receber esse espírito, né? E vão colaborar para o sofrimento do filho, né? Com certeza. Né? E olha como isso repercute na sociedade, né? Um filho mal orientado pode ir para o mundo, fazer coisas que não são legais, que vai se perpetuar, que pode ter filhos, que vai dar o mesmo tipo de educação. Então a gente precisa mudar esse ciclo. Então os pais têm um papel fundamental. Tem os filhos que são bem rebeldes, mas os pais, né, o pai e a mãe conseguem controlar, mas tem aqueles que os pais fazem de tudo e o filho ainda é um ponto fora da curva. Porque é um espírito, é uma individualidade, né? Aí é o livre-arbítrio do espírito, mas os pais fizeram tudo o que eles podiam. Agora, o espiritismo também tem um papel fundamental, porque ele vai ajudar nessa... Porque aí, aquele espírito que vai sofrer daqui a um tempinho, ele vai procurar algo para encontrar a solução do sofrimento dele. Exato. Para o sofrimento, né? Então, ele pode encontrar o espiritismo e aí entender qual é o papel dele, né? Eu acho que principalmente para a juventude, né, que o Leon Denis fala tanto nesse livro, é a questão de você entender a diferença entre aquilo que você vai receber num curto prazo e num longo prazo. Isso. O espiritismo é a doutrina do longo prazo. Longo prazo. Você não vai receber agora. Você não vai ser um campeão em 100 metros, você vai campeão numa maratona, né? E o mais importante da maratona não é a linha de chegada. Pois é. Ninguém treina para cortar a faixa da linha de chegada. Mas sim para chegar. Você treina né? para
correr a maratona. Para você superar os obstáculos que essa corrida te proporciona. Eu acho que o que o Espiritismo faz é justamente mostrar pra gente quais serão os obstáculos, então você já vai um pouco mais preparado, e quando chegar você está mais treinado. Só que você tem que treinar correndo. Então não adianta a gente pegar um livro como esse, do Leon Denis, e ler e falar, legal, eu li, guarda na estante e boa. É isso que a gente está fazendo, é esse debate, a sugestão que você deu de um grupo de estudo, né, para falar sobre. Até para você desenvolver mesmo, né, clarear a sua ideia, porque às vezes sozinho você tem só a sua visão. Exatamente. O seu progresso moral, né, o seu progresso, o seu desenvolvimento. Outros têm outras habilidades, como você diz. E você pode agregar isso, né? Porque é aquilo, a gente evoluir, sair correndo nessa maratona e chegar lá na frente sozinho não é legal também. Não é bom, né? É legal olhar para trás e olhar para frente e perceber que, e é uma frase que eu gosto muito, ninguém é tão ruim que não tenha algo a ensinar e nem tão bom que não tenha algo a aprender. Exatamente. A gente sempre está no meio dessa fila. Né? E eu acho que o campeão verdadeiro é aquele que chega e que se supera. Sim. Não que supera o outro, né? Exato. Que se supera e que aprende a dividir, a compartilhar, a doar e a receber. Sim. E esse é o maior desafio. Né? O próprio, no Evangelho tem também os bons espíritas. Né? O que é um verdadeiro espírita, um bom espírita? É aquele que se esforça em domar suas más tendências e que tem um progresso moral, busca o progresso moral. Pois é. Não é aquele que abre centro, que é iluminado, que psicografa. Isso são trabalhos que a gente faz aqui. É uma maneira da gente compartilhar isso com o mundo. Mas internamente aqui está a maior corrida de todas, o maior desafio. Bom, Júlio, uma pena que acaba logo, né? Tô vendo, a gente ficaria aqui mais tempo, né, conversando. Sim. Eu acho que interessante disso tudo é a gente aprender que somos todos espíritos imortais e que podemos sempre, mesmo aqui eu e você, eu junto com você busco a criança, a jovem que está em mim, né? E você busca ou realça o espírito maduro que está em você também, né? Sim, e esse contato com a criança é muito importante. É muito bom, né? A gente perde, mas a criança que pergunta, que questiona, a gente ao longo da vida pode fazer isso. Muito bom, muito obrigada, viu, Obrigado, Júlio? Um prazer muito grande, viu? Também, obrigado. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.